Eu os convido a abrir vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos estar encerrando o primeiro capítulo desta carta, dando continuidade ao estudo dessa carta. E de certo temos aprendido bastante. Temos pedido a Deus que derrame todo o seu entendimento sobre nós para que venhamos trazer à sua igreja a mensagem a qual Ele deseja que recebamos. 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler dos versos 26 ao 31. Amém? Diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, queremos mais uma vez te agradecer, Pai, pela Tua palavra que foi lida, por esta porção, que ela venha fazer, Pai, morada em nossos corações, para que cada dia, meu Senhor, possamos aprender e conhecer mais daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Meu Deus, seja com este pregador nesta noite, que ele não venha falar dele, mas venha trazer tão somente a mensagem que o Senhor mandou. E assim nós te oramos, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, a natureza grandiosa do Evangelho, ela aqui foi revelada tanto aos coríntios, quanto a Paulo, quanto a nós. Paulo, ele insta os coríntios a pensar quem eles eram quando Deus os chamou. Quando Deus os chamou para integrar ao seu povo, quando Deus os chamou para lidar das suas coisas. E Paulo começa dizendo que eles não eram sábios, não eram poderosos, não eram de nobre nascimento. Antes, eles eram tolos, fracos e desprezados. Em resumo, eram nada. Mas Deus graciosamente os revestiu com o que não possuíam. E o que seria? A sabedoria de Deus. Isto é, justiça, santidade e redenção. Paulo começa dando um checkmate nos coríntios, dizendo que, olha, não adianta vocês pensarem que são alguma coisa. Não adianta querer achar que o trabalho, que a obra que está caminhando aqui é por vossa conta. Porque vocês são alguma coisa ou porque vocês têm poder. E como diz a nós também, essa obra aqui, ela não caminha, não é porque pastor Sérgio ele é duro ou estuda mais, ou porque pastor Sóstenes tem uma carisma, ou porque pastor Carlos alguma outra coisa. Não. A obra do Senhor, ela continua
porque Ele tem misericórdia de nós e Ele tem a bondade dele derramada sobre nós. Não depende de mim exclusivamente, ou do pastor Sérgio, ou do pastor Sóstenes, mas o Espírito Santo trabalha em nós, para que toquemos essa obra para frente. A salvação, por sua própria natureza, não depende dos valores humanos. Até mesmo os membros de Corinto, que poderiam ser justamente admirados, eles não poderiam reivindicar isso a si. Justamente por quem eles eram e por causa das suas qualidades, que não eram boas. Antes, Deus tem misericórdia de todos quantos reconhecem a sua pecaminosidade. A chave está no arrependimento, no reconhecer de que não é nada, para que o Espírito Santo venha nos encher. Porque a partir do momento que nós nos enchemos por nós mesmos, de certo, não deixamos espaço para que Deus trabalhe. E aí vem o nosso egoísmo, aí vem a nossa vaidade, e tudo isso nos afasta. O grande problema dos crentes de Corinto, e muitos de nós hoje, é que temos a tendência de sermos orgulhosos. E às vezes, o que deveria pesar no nosso coração não pesa. Onde deveríamos chorar, nós não choramos. Os coríntios tinham a tendência de ficar inchados de orgulho, assim como alguns de nós, assim como nós hoje. De bater no peito, achar que é alguma coisa, de querer se sobrepor aos outros. Porém, o Evangelho não deixa espaço para a soberba ou para a vaidade. E aí, a partir de agora, a gente vai ver como é que Paulo, ele vai lidar com essas questões, com aquela igreja, e como nós temos que lidar com essas questões hoje também, em nossa igreja. O verso 26, Paulo diz: irmãos, atentai, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Olha só, Paulo começa dizendo assim: olha, vede que tipo de pessoas sois vós, que tipo de pessoas estão em vossas assembleias, a quem o Senhor tem chamado. E continua advertindo-os que deveriam estar completamente despidos do orgulho e mudassem o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. E é o que devemos fazer. Quantas e quantas vezes nós enchemos o nosso peito, nós estufamos o nosso peito, achando que muitas vezes um diploma, um certificado é alguma coisa dentro da igreja. Ou um anelzão, ou meu bolso cheio, o meu conhecimento, a minha aproximação com o pastor, quando deveríamos nos olhar de modo igual, em modo de amor. Então ele continua dizendo: olha, mudem vosso foco, tirem o foco dessa vaidade para glorificar a Deus, pois vós sois pecadores terríveis, e nós somos pecadores terríveis. Aí ele vai continuar, no verso 27, ele vai dizendo assim: olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O Senhor chamou-os não por causa de quem eram, Ele não nos chamou por causa de quem nós éramos ou do que nós somos. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, devido à sua boa vontade, devido à sua soberania. Deus expôs a sabedoria e a nobreza de nascimento à humilhação,
e destruiu as coisas que são. E temos aqui que ressaltar bem, pois a força e a sabedoria se desvanecem quando exposta ao descrédito. Quando elas são expostas aos descréditos, elas simplesmente não valem de nada, elas se anulam. Não somos nada antes de sermos chamados por Deus. Quem éramos? Bebarrões? Prostitutos? Enganadores? Ladrões? Homens maus? De caráter torpe? Assim éramos nós. Se olharmos para o nosso passado, nós éramos imundos, desprezíveis por nossas atitudes, mas aprove a Deus nos escolher, nos chamar para a sua maravilhosa luz, derramar a sua graça sobre nós. Não somos nada. Portanto, devemos entender as coisas que são, no sentido de que as coisas que aparecem, de modo que esta passagem, ela corresponde a algumas afirmações que já também existem na Bíblia, ou são fundamentadas na Bíblia, como o Salmo 113:7, que diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Ele pega um nada e transforma em alguma coisa. Mas não porque aquele camarada ou aquela mulher ou aquela irmã era alguma coisa, mas porque aprouve a ele levantar. Aprouve a ele tirá-lo do lado de seus inimigos e trazê-los para serem filhos dele. Que graça nós recebemos. Deixamos de ser inimigos de Deus ao ponto de sermos filhos de Deus. E isso não tem nada a ver com as minhas escolhas, isso não tem nada a ver por eu ser um bonzinho, mas isso tem tão somente a ver quanto o que Deus quer, a sua soberana vontade. O Senhor levanta os abatidos, aquele que já estava acabado. Deus levanta eles. Aquele que não tinha mais força, Deus lhe restaura a força. Aquele que não tinha mais esperança, Deus lhe restaura a esperança. Aquele que andava numa estrada, o qual o resultado era apenas inferno, Deus lhe traz para o seu maravilhoso caminho chamado Jesus Cristo. Nessas citações ficam em evidência que as pessoas são demasiadamente insensatas quando presumem existir algum mérito ou dignidade nos homens anterior à eleição divina. Quem era eu antes de Cristo me resgatar? Quem era eu antes do Santo Espírito fazer morada no meu coração e destruir aquele coração, e dar um coração novo para que eu ouvisse o Evangelho, para que eu entendesse esse Evangelho e para que compreendesse que sem Deus não sou nada? Deus escolhe o tolo, o fraco, o humilde de nascimento, o obscuro e o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo, a sua necessidade da graça. Enquanto não entendemos que necessitamos dessa graça, nós vivemos perdidos, obscuros, afastados. Não valemos nada. E o engraçado é que esses dias eu estava vendo na internet agora esses pastores coach, que agora tem deturpado a palavra, dizendo que você vale, você é muito precioso, que não podemos mais olhar para a cruz e ver nossos pecados, as marcas dela não podem mais mostrar os nossos pecados, não podem nos lembrar dos nossos pecados. Tamanho absurdo
se amarra as marcas da cruz e aquela mancha de sangue derretido lá na cruz, descido lá na cruz, prova tão somente o quanto Cristo nos amou, ao ponto de levar todos os meus pecados sobre Ele. Se aquela cruz foi banhada de sangue, foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado. E aí eu não consigo compreender um camarada dizer que não podemos mais olhar para a cruz, vendo as marcas que estão lá. Não podemos olhar para Deus de baixo para cima, porque agora somos iguais a Deus. Quando? A palavra de Deus nunca disse isso. Ela nem vai dizer. Enquanto não compreendemos que somos pecadores, somos imerecidos de tal graça que foi derramada sobre nós, vamos caminhar muito distante daquilo que Deus quer de nós e preparou para nós. O mundo perdido admira o berço de ouro, o status social, o sucesso financeiro, a beleza externa, o poder político, reconhecimento social. Mas nenhuma dessas coisas pode nos recomendar a Deus ou nos garantir vida eterna. Nada disso. Nenhum poder que o homem tem aqui, nenhum poder que outro homem dê a ele, vai garantir a vida eterna. Nenhum homem pode bater no peito e dizer assim: eu vou para o céu por mim mesmo. Mas ele pode bater no peito e dizer assim: eu estou indo para o inferno por mim mesmo. Por causa do meu pecado. Se Deus não tivesse posto a todos no mesmo nível, nada teria sido suficiente para abater a arrogância humana. Todos somos iguais. E por incrível que pareça, os que estamos aqui, os que estão aqui e os que estão lá fora. A diferença foi que Deus elegeu a alguns. A diferença é que Deus derramou sua obra salvífica, sua graça salvífica sobre uns. E que esses que receberam dessa graça, creem no Cristo, não como um amuleto, mas como no seu Salvador. Se somos chamados de justo, é tão somente por causa da justiça de Cristo em nós, da sua morte naquela cruz. Fora disso não há justiça. A palavra diz que não há um justo sequer. Somos indesculpáveis. Mas Cristo nos justificou, morrendo naquela cruz. O verso 29. O verso 29 ele vai dizer assim, olha: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E Paulo adverte aos coríntios: não se vangloriem na presença de Deus. Os critérios de Deus são a base, genuína do julgamento. Esse princípio que Paulo sublinhou no verso 31 provê alicerce da doutrina bíblica da salvação. Trata-se de um dom gracioso da parte de Deus que neutraliza toda a arrogância e vaidade humana, como está escrito em Efésios 2, nos versos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos. Então somente pela graça sois salvos, por meio da fé. E ninguém bata no peito, porque isso não vem de nós. É puro e totalmente dom de Deus. Não adianta querer ser bonzinho, nem achar que através de suas boas obras, isso você vai receber a salvação. Não vai. Ela é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor do que o outro.
Por isso que, mais uma vez eu friso, Marcos 16,15 diz: pregai o evangelho a toda criatura, porque não sabemos quem é que está recebendo aquela mensagem, se é um eleito ou se não é. A nossa função não é marcar, mas a nossa função é levar o amor de Deus de modo igual a todos. Porque aí o Espírito Santo é quem faz o resto. O Espírito Santo é quem trabalha no homem. O Espírito Santo, se o camarada for um eleito, vai trabalhar no coração dele, vai mudar o coração dele, e ele vai ouvir esse evangelho e vai crer. Mas a nossa função, tão somente, é pregar o evangelho. Não há nada em nós que possamos nos gloriar em nós mesmos, porque ainda somos pecadores. Nós continuamos pecando. Batalhamos pela santificação todos os dias. Batalhamos para corrigir os nossos caminhos, os nossos erros. Mas somos pecadores. Lavados e remidos, mas somos pecadores. E temos que lembrar disso todos os dias. Portanto, tudo quanto mereça de algum louvor, seja considerado procedente de Deus. Não procede do homem. Porque do homem, do coração do homem, o que vem a proceder são coisas más. São maus pensamentos. São desejos maus. No verso 30, ele vai dizer assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo relembra aos crentes a herança deles em Cristo. Paulo começa falando a eles assim: olha, a nós, falando a nós, mas vós sois dele em Cristo Jesus. E sendo assim, Deus graciosamente os revestiu com o que nós não possuíamos e com o que eles também não possuíam. De quê? De sua sabedoria, isto é, justiça, santidade e redenção. Tudo o que nós imaginarmos, até mesmo a sabedoria, tudo quanto for puramente humana, isso é demoníaco, é mau, é ruim. Mas toda a sabedoria que vem do alto, ela vem para elevar o homem espiritualmente. Ela vem para que o homem caminhe para Deus de uma forma mais entendível, uma compreensão maior de quem é Deus, de quem Ele é, do que Ele veio fazer nesse mundo. Enquanto o homem ele não conhece a Deus verdadeiramente através da sua Escritura, o homem nunca vai entender o que Ele é e o que Ele tem a fazer. Nunca compreenderá que Ele por si só, Ele não pode nada. Mas se o homem pode alguma coisa, se o homem consegue galgar algo espiritual de bom, isso procede de Deus. Isso vem de Deus. Isso é derramado para o homem através de Deus. Porque o Espírito Santo o guiará. O Espírito Santo o lembrará todos os dias qual caminho ele deve seguir. Mostrará os seus erros, para que ele caminhe conforme tem que caminhar. Se não olharmos para a vida através das lentes de Jesus, não entenderemos seu significado. Jesus nos revela, é Ele quem abre a cortina para entendermos a vida. Antes de ouvirmos o Evangelho, de entendermos o Evangelho, de compreendermos o Evangelho, de sermos movidos pelo Espírito Santo, nós olhávamos para o mundo como todo mundo olha, de forma normal. Enquanto o Espírito Santo não entrou no seu coração e no meu coração e não mudou, nós olhávamos de forma igual a todos. Porque nós estávamos vivendo no mundo, fazendo parte do mundo. Caminhando. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele chegou no nosso coração e mudou o nosso entendimento, nós conseguimos através das lentes de Cristo olhar para o mundo e compreender que tudo isso aqui é passageiro e um dia vai acabar. E quem se apega a tudo isso aqui, de certo, já tem um caminho certo para ele. Mas quando nós olhamos para Cristo, ou quando nós olhamos na ótica de Cristo, nós compreendemos
que o tempo que nós passarmos aqui, seja 100 anos, 120, 130 anos, será muito pouco comparado a uma vida eterna. Se olharmos como o mundo caminha e olharmos como Deus tem nos feito caminhar nesse mundo, aí a gente vai compreender a maravilhosa graça dele derramada sobre nós. Passamos por tribulações, passamos por dificuldades, mas Deus nos mostra que através dessas dificuldades e dessas tribulações, Ele está nos moldando, Ele está cuidando de nós. E que tudo que a gente passar aqui é muito pequeno, é um breve sopro, comparado à vida eterna, comparado a passar uma eternidade com Ele. Se bem soubéssemos, nós brigaríamos conosco, não é todos os dias, mas é todos os momentos para não pecarmos, para nós amarmos o que Deus ama e odiarmos o que Ele odeia, para nos parecermos mais com Cristo, para termos a coragem e a mesma convicção que Paulo chegou e disse assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava chamando a glória para ele, a glória é de Cristo, mas ele está dizendo: eu sou imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Ainda nesse texto, há 4 títulos que Paulo atribui a Cristo aqui em favor da igreja. Primeiro, ele diz: Jesus é sabedoria, é para nós sabedoria, pois alcançamos a plenitude da sabedoria em Cristo, porque o Pai se revelou plenamente nele para nós, de modo que não podemos desejar saber coisa alguma fora dele. Não temos essa necessidade de buscar outra coisa fora de Cristo. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais nós entendemos que nós sabemos muito pouco. Se todo dia a gente pegasse o mesmo versículo e escolhêssemos 10, 100, 1000 pregadores para pregar aquele mesmo versículo, a cada dia, aquele mesmo versículo, um pregador diferente, você veria o quanto Deus fala conosco através de um versículo só, todos os dias. Nós somos tão pequenos, nós somos minúsculos, se compararmos à graça de Deus, se compararmos a quem é Deus, se compararmos ao amor de Deus. O segundo, Jesus é para nós justiça, pois Ele é quem restaura a nossa relação com Deus. Por meio da fé em Cristo, nós somos justificados e declarados livres de culpa perante o tribunal de Deus, tão somente pela justiça de Deus, pelo seu sacrifício. Porque Ele faz expiação por nossos pecados por meio de sua morte, e sua obediência nos é imputada para a justiça. Não foi qualquer morte. Imagine um Deus todo-poderoso agora humilhar-se, ao ponto de se revestir como criatura, ao ponto de sentir as coisas que as suas criaturas sentem: fome, raiva, sede, ao ponto de ser tentado, ao ponto de levar sobre si a ira de Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa das nossas afrontas para com Deus. Jesus é a nossa santificação. Porque por natureza, meus amados, somos imundos, depravados. Então, nascemos de novo pela ação do Espírito para a santidade, e é através de Cristo que somos separados para servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Não podemos.
Por isso nós temos que buscar a nossa santificação todos os dias. Temos que batalhar pela nossa santificação todas as horas. Nos corrigir. Porque Deus não nos separou para qualquer coisa, mas Deus nos separou para um serviço celestial. Imagine que os anjos queriam pregar o Evangelho e foi dado a nós esse privilégio. E o engraçado é que muitas vezes a gente não atenta de que pregar o Evangelho ou testemunhar o Evangelho não é só chegar aqui e falar, mas é viver todos os dias, todo momento. É mostrar que é que é um cristão, que é um eleito, um escolhido, que dentre tantos Deus olhou para você e lhe amou, ainda mesmo antes de você nascer. Olha só. E por último, Jesus nos foi dado para a redenção. Isto quer dizer que somos libertos por sua graciosa bondade de toda a escravidão do pecado, de toda a miséria que flui deste. Assim, a redenção é o primeiro dom de Cristo que teve início em nós e o último a ser completado. Nos libertar da servidão do pecado. E agora, muitos ainda não querem se submeter a ser escravos de Cristo, porque é pesado, é doloroso, pastor. Eu tenho que negar muita coisa, eu tenho que me abster de muita coisa para seguir a Cristo. Ora, por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que fazer trabalho na igreja? Se eu posso ser crente de casa, pastor. Para que eu tenho que pregar para o meu vizinho se já tem pastores para isso, se tem missionários, se tem evangelistas? É mais fácil eu passar uma receita para o meu vizinho, de um bolo que eu comi e gostei, aí eu passo. Mas falar do maravilhoso amor de Deus para o meu vizinho, eu não tenho coragem. Não consigo compreender na vida de muito cristão essa atitude de não abrir sua boca para falar do Evangelho e muitas vezes nem pela sua vida mostrar que é um. Ser o tipo crente 007. Não, eu não faço isso não, que é para que vocês descobrirem que eu sou crente e vão querer me olhar diferente. Tem uma novidade, se vocês não sabem. A partir do momento que vocês andam com Deus, você é inimigo do mundo. Porque não vai ter como você andar com Deus e com o mundo de igual para igual, né? Você tem que descer do muro. Ou você mostra o cristão que você é, ou então, meu amado, está difícil. O verso 31. Por fim, no verso 31, Paulo diz que quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Todos esses dons dados por Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, tudo isso vem de Deus. Consequentemente, todo orgulho deve ser excluído dos nossos corações. Os próprios cristãos de Corinto, eles entendiam bem isso, porque eles sabiam, eles testemunhavam dentro de sua igreja quem eram, como viviam, antes de ser chamados por Deus, assim como nós, né? Engraçado é você ver uma conversa de Zuriel com Carlão, com o diácono Carlos, um falando quem era o outro antes de se converter, a ótica um do outro de quem era, ao ponto de um olhar para o outro e dizer assim, quem dera que esse homem hoje fosse um evangelista e outro diácono. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos essa mesma impressão. Ora, quem era pastor Carlos antes? Como andava? O que fazia? Né? Ontem no discipulado lá em casa, minha mãe quase caiu da cadeira porque eu revelei um pecado meu logo na frente. Eu vou dizer logo a vocês quem eu era. E aí eu disse um pedacinho de quem era, minha mãe quase cai da cadeira. Meu filho, eu digo, é seu filho bonzinho. Né? Porque nós temos essa ideia de olhar para o nosso filho bonzinho, Luquinhas, o bonzinho. É assim, mas quando nós conseguimos, chegamos a um ponto que nós olhamos para trás e vemos quem nós éramos
e quem Deus nos tornou hoje, quem o Espírito Santo nos tornou hoje, quem Cristo está modelando, né, moldando hoje, há uma diferença muito grande. E é bom que vejamos isso, porque se isso não está acontecendo, existe algum problema na nossa regeneração. Aí eu tenho que me perguntar, eita, e agora? Eu sou um regenerado? Ou não é? Então, com isso, eles eram testemunhas vivas de que a salvação não depende das boas ações ou de qualidades inerentes de certas pessoas. Não depende. Portanto, quando alguém é contemplado com o dom da salvação, deve gloriar-se tão somente na misericórdia do Senhor. Não é pela minha própria força ou pelo meu próprio querer, mas tão somente porque o Senhor teve de misericórdia de mim, da minha vida. O propósito de Deus em nos dar generosamente tudo em Cristo é para que não aleguemos qualquer mérito para nós mesmos. Tudo o quanto nós somos, devemos a Cristo. Somos justificados, devemos a Cristo. Regenerados, devemos a Cristo. Salvos, devemos a Cristo. Eita, hoje sou pastor. Não foi porque eu estou, não. Foi porque Cristo um dia chamou. Quantas vezes a gente quer correr? Diga. Queremos correr dos cargos e Cristo diz assim, não é assim não. Mas tudo isso, Deus Ele nos deu através de Cristo para que nós lhe tributemos todo o louvor, toda a glória é para Ele. Pois tudo o que trazemos para o nosso relacionamento com Deus é o nosso pecado. Eita, Pai, sou pecador. Perdoa-me. Eu me arrependo disso, aquilo. É o que a gente traz para o nosso relacionamento com Deus e com Cristo. Mas tudo o que recebemos de bom vem de Deus. E isto inclui a salvação. Enquanto eu trago os pecados, Ele traz a salvação. Enquanto eu trago tudo de errado que eu fiz, Ele me traz a justificação. Quando eu trago todas as minhas mazelas, Ele traz a regeneração. Tudo vem dele. Nada depende de mim. Em suma, o homem reduzido a nada em sua própria estima, sabendo que a bondade não provém de nenhuma outra fonte, senão só de Deus, deve ele renunciar todo anseio por sua própria glória e com toda a sua energia aspirar, almejar exclusivamente a glória de Deus. Pois é Ele quem exerce a retidão, a justiça e a misericórdia em nós. E assim, só basta-nos uma coisa só: descansarmos satisfeitos em sua graça, por toda a nossa felicidade em seu amor paternal. Porque tudo quanto Deus fez por nós foi tão somente pelo seu soberano amor. Tanto para aquela igreja, quanto para esta igreja que está aqui. Para cada eleito, para cada escolhido. Deus, Ele olhou e soberanamente derramou o seu amor por nós. Amém? O que eu queria trazer esta noite era isso. E eu agradeço a rica oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus. Amém?